Efésios capítulo 5, domingo passado, nós lemos até o verso 11, até o verso 12, basicamente. E eu quero agora com você continuar a leitura a partir do verso 13. Antes de ler, eu quero chamar a sua atenção para o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a vestimenta, né? Na quarta-feira nós abordamos basicamente o que é ser vestido, relembrando que uma pessoa vestida, ela teve o seu pecado perdoado, e a Bíblia chama isso de ser coberto da vergonha. Tudo isso fazendo alusão à passagem bíblica que lista que quando Adão e Eva pecaram, a ênfase ali é que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, os dois então estavam numa condição de não se sentir à vontade um para com o outro, eram estranhos agora um ao outro. Antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, agora se tornaram estranhos, desconectados, e eles se cobriram com folhas de figueira. Mais tarde, o Senhor Deus, então, vem, sentencia o pecado, confronta os dois e mata um animal e faz da pele desse animal vestimentas para cobri-los. Eu costumo dizer que o primeiro sacrifício foi Deus que fez. E realmente, capítulo 3 de Gênesis vai listar isso. Deus mata o primeiro animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. E o último e definitivo sacrifício foi Deus que fez. Qual foi, irmãos? Qual foi? Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa é uma linguagem de sacrifício. Deu o seu Filho. Significa, Ele deu o Filho para morrer em nosso lugar. Então, o primeiro sacrifício foi feito por Deus. Daí vem todo o entendimento do porquê que Abel sacrificou ao Senhor. Ele aprendeu de onde? Daquilo que Adão o ensinou, fruto do que Deus fez. Muito bem, então a cobertura da vergonha é nudez, significa o homem agora está perdoado. E nós vimos quarta-feira como se deu no Evangelho. Em resumo, quando temos recebido a Jesus, temos o nosso pecado perdoado, então recebemos o Espírito Santo e nós temos agora a nossa vida vestida diante de Deus. Não temos mais o que nos envergonhar diante dele. E é claro, tudo isso é uma linguagem para com o Senhor. O nosso pecado, ele afeta a nossa vida, mas é uma afronta ao Criador. Afeta o próprio Deus nesse sentido, Ele nos criou para a sua glória. Então, após ver isso, nós estamos agora, eu quero retornar com a linguagem de Paulo. E aí vem o entendimento do que nós vamos, antes de ler a partir do versículo 13, eu quero então observar com você, aí situar você, né, do que nós estamos tratando, que é o capítulo 6, antes de ler lá o capítulo 5, quero pedir que você retorne para o capítulo 6, no versículo 10, quando Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A ênfase aí é revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que o termo aí
é revestir-se. Revestimento é uma peça que cobre uma outra, não é? Por exemplo, o frio vem, então você se reveste. Normalmente há uma roupa embaixo e uma outra por cima por causa do frio. Então, a linguagem aqui de Paulo existe uma vestimenta, essa vestimenta é o perdão dos pecados, uma conduta fora do pecado, após ter sido perdoado, uma conduta aprovada por Deus, e nós vamos ver isso no decorrer da mensagem de hoje mais um pouco. Para então depois se revestir. Eu não estou aqui de forma alguma privando ninguém de buscar o poder de Deus, mas eu quero abrir os seus olhos para que a ênfase primeiro seja sobre a vestimenta, sobre a conduta cristã, sobre aquilo que deve ser indispensável e cotidiano na vida de todo crente. Amém, queridos? Então, vamos ler a palavra e depois vamos orar. Diz o texto, Efésios capítulo 5, a partir do verso 13, eu quero ler até o verso 21. Todas as coisas são manifestas pela luz, porém, torna-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, vamos repetir? E não vos embriagueis com vinho, que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor. E Pai, nesta hora acrescentamos também diante de Ti os enfermos, as pessoas, Teus filhos, Senhor, que têm enfrentado enfermidade. Nós Te pedimos, Pai, abençoe a Dona Maria, mãe do Fernando, Senhor. Faça cessar toda a enfermidade, todas as dores que ela está sentindo, a irmã Maurina. Também, Senhor, abençoe Sara e a tua filha, abençoe o irmão Samuel, a irmã Maria José. Oramos também pelo irmão do irmão Samuel, Lili, Senhor. Tome em tuas mãos, abençoe a filha da irmã Ana, aliás, a filha da irmã Marilza, a Ana. Te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bênção. Tome em tuas mãos também, Senhor, a diaconisa Neuza. Abençoe sua saúde, sua coluna seja restaurada. Abençoe seu Carlinhos. Senhor, também carece das nossas orações. Oramos especificamente também agora pela vida, Senhor, do pai do Wesley. Tome em tuas mãos o seu Abílio, meu Pai. Oramos, Pai, te agradecemos pelo grande livramento essa semana, e que o Senhor abençoe, Senhor, sua saúde, e que ele em breve possa estar aqui conosco, Senhor. Te louvamos porque ele já está em casa. Assim oramos, Pai, pedindo por cada um daqueles que não lembramos ou não sabemos, e que o Senhor sabe, e assim seja o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos,
que você receba essa palavra hoje e que você saia daqui motivado para servir ao Senhor essa semana. Que o Senhor Deus encha o seu coração com essa palavra. Eu quero aqui observar a conduta cristã, lembrando, essa mensagem, ela começa no capítulo 4, a partir do verso 17, quando no título aí, a maioria das Bíblias deve ter algo semelhante, é vivendo como filhos da luz. Quando Paulo diz no capítulo 6, no versículo 10, no demais, irmãos meus, ele está dizendo, após conversarmos sobre o básico da fé cristã, agora eu quero falar com vocês sobre a armadura de Deus. Em outras palavras, nós não podemos negar o básico da fé cristã. E o que é o básico? Nosso relacionamento com as pessoas, como nos portamos para com elas, como agimos para com o trabalho, para com os nossos familiares. Entenda, se você está se esforçando para ser bom esposo, você está servindo a Deus. Se você, esposa, está se esforçando para ser cada dia boa esposa para o seu marido, para os seus filhos, excelente mãe, você está servindo a Deus. E é isso que nós vamos ver logo mais, mas eu quero aqui dar ênfase na passagem que nós lemos, a partir do versículo 13, quando nós lemos o apóstolo Paulo agora falando aos irmãos de Éfeso, que eles deveriam ser prudentes. Quero dar entendimento aí a partir do verso 15, na verdade. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Em outras palavras, eu quero aqui, como eu disse, irmãos, nós estamos falando ainda sobre o ato de andarmos vestidos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E pense dessa forma, se você não andar vestido, você andará promovendo vergonha. E o pecado, que é o ato de estar sem vestimenta, é exatamente o que escandaliza e que faz com que pessoas não contemplem a graça de Deus. Agora, não podemos pensar na fé cristã como uma conduta religiosa. O que é uma conduta religiosa? Eu não faço isso porque eu sou batista, eu não faço isso porque eu sou crente, eu não faço aquilo porque eu sou da igreja. Isso é uma conduta religiosa. Você pode até falar isso com o coração puro, com o coração com boa intenção. E eu gostaria de sugerir uma mudança nessa fala. Por que é que você não faz isso ou aquilo? A ênfase é que você anda no seu dia a dia na presença de Deus, porque você se relaciona com Deus. Deus está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Antes de vir uma palavra à sua boca, Ele já sabe. Portanto, quando você se porta, você deve se portar diante de Deus. Isso muda tudo, meus irmãos. Muda tudo. Por quê? Porque a ênfase de um crente deve ser a glória do Pai. Deve ser exaltar o nome do Senhor. Então, isso só acontece com quem tem um relacionamento com Ele. E aí eu quero deixar com você um chamado urgente. Aqueça o seu relacionamento com Deus. Como é possível isso? Por meio da obediência, por meio da busca da sua presença, por meio da insistência em ler a palavra, ainda que você não esteja entendendo, mas começa dessa forma. Eu quero aqui dizer para você, é muito importante você entender que Paulo está tratando aqui da fé cristã, da conduta cristã, e essa conduta não pode ser exercida por pessoas insensatas. O que é o insensato? Uma pessoa insensata é aquele que não mede as suas ações, ele não pensa no que vai fazer e o efeito delas, ele não está preocupado com o efeito de suas atitudes, se ele vai prejudicar alguém, se ele vai ofender alguém,
se ele deve fazer o correto ou não, ele não está preocupado. Ele é insensato, ele não mede as suas atitudes. E quem caminha diante de Deus deve caminhar como sábio. O que é o sábio? É alguém que sabe. Eu estava, essa semana, ouvindo uma fala que listava pelo menos 31 conselhos do apóstolo, aliás, de Salomão, sobre como lidar com a vida. Agora você imagina, 31 conselhos, é muito mais do que isso, porque só capítulos são 31. Eu acredito que, eu não vi a palestra, mas é como se a pessoa tivesse pego um de cada capítulo. Então, só aí você já percebe que tem algo que você precisa saber. Aliás, se você, ao ouvir isso, já está dizendo, já conheço o provérbio, meu irmão, você já está empobrecido. Aliás, você pode ter lido a Bíblia 50 vezes. Você deve se portar diante de Deus sempre na expectativa de aprender e, quando abrir a Escritura, não como quem já sabe, mas como quem vai ouvir a voz do Senhor. Amém, queridos? Amém, meu irmão? Então, o texto diz que eu devo me portar como sábio e não como insensato. Verso 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja como a palavra de Deus é atual. Não é? Não é atual? Não parece que foi escrito para essa semana que passou? Para esses anos que já passaram? Minha esposa estava me lembrando, quando eu assumi aqui, os irmãos que estão desde então lembram, eu falava que nós estaríamos para enfrentar dias em que o poste faria no cachorro, quem lembra? Não é? E que o rabo não seria balançado pelo cachorro, mas o rabo é que balançaria o cachorro, quem lembra? Não é? Já pensou, tu vai na rua e vê o rabo balançando o cachorro? Que coisa esquisita deve ser, né? Seria um negócio muito louco. Pois é, ou seja, está tudo ao contrário, não é? Você encontra hoje pessoas em debates, debatendo coisas óbvias, não é? Debatendo coisas óbvias. Pessoas estão tendo que provar para as outras coisas óbvias. Coisas óbvias. Quem diria, meus irmãos, que isso seria aceito? Quem diria que teríamos pessoas, autoridades até, defendendo coisas loucas, coisas sem sentido? Que quando, se você for buscar na história, você não encontrava nem mesmo há 70 anos atrás, 50 anos atrás, você não ia encontrar um jovem, dependendo do lugar, um jovem falando em voz alta, por exemplo, porque só o tom de voz alta já soava como desrespeito. Quem aqui lembra daquele tempo em que, pelo menos era assim lá em casa, né? Nós tínhamos como ir para os fundos da casa pelo quintal ou pela sala. Mas quando meu pai estava recebendo alguma visita, nós não podíamos passar pela sala, porque passaríamos entre os dois. Quem aqui lembra desse tempo? Você não pode passar entre dois adultos que estão conversando. Muito menos se meter na conversa. Quem lembra disso aí? Pois é, tudo isso era fruto de quê? De muita conduta ensinada em casa. Verdade que tinha umas corridas pela casa com o menino, né? O menino tinha aprontado, a mãe corria com o que tinha na mão, era ou não era? Não é? Você sabe que sandália de mãe faz curva, faz ou não faz? Você pode estar ali na esquina, mas ela joga um bumerangue, meu irmão. Vai e faz a curva e pega mesmo na cabeça, né? Hoje em dia, se for falar um negócio desse, está arriscado a pessoa ser processada, né? Porque não pode. Quem diria, meus irmãos? Mas formava o quê? Formava homem que respeitava. Porque aquela mãe que era respeitada pelo filho, né? Ontem eu ouvi um podcast, um policial contando que ele foi a pé, um grande espaço ficou muitas horas andando a pé até em casa,
porque teve que gastar o dinheiro todo lá participando lá de uma prova. E aí, quando ele chegou em casa, já tinha polícia, a mãe dele já tinha chamado a polícia já, porque o filho tinha chegado em casa. No tempo que ele não tinha celular, não tinha nada disso, para você, tempo do orelhão, tinha que comprar uma ficha, lembra? Esse negócio tinha só lá no Acre, irmãos? Não, né? A fichazinha, colocava a ficha, não era barato, não. E tu tinha que comprar uma porção, porque logo acabava. É ou não é? Aí, diz a história lá, ele contando, que ele explicou, né? O policial perguntou, onde é que você estava? Aí ele disse o que estava fazendo, mostrou o papel que comprovava que ele tinha ido fazer uma prova para um emprego. O policial constatou que era tudo verdade, disse para a mãe dele, falou com a mãe. Disse, ó, seu filho está tudo certo, nós vamos embora então. Mas, meu amigo, ele entrou dentro de casa, ela comendo ele com tapa para cima, com murro, com tudo, para nunca mais fazer aquilo e matar a mãe dele do coração. É ou não é? O que gerou? Um homem que respeita de verdade uma mulher. Porque ele começou respeitando a mãe dele. Respeitando a mãe dele. Então, nós podemos lembrar disso como um tempo em que se formava. Hoje em dia, meu irmão, o negócio está feio. Eu sempre conto aqui a história. Eu estava no supermercado, aí tinha uma menininha que botou o pé para a avó cair. E ficou rindo depois. A mãe da menina estava na hora, tomou conhecimento, não fez nada. Meu amigo, e a velhinha estava tão velhinha que se ela cai, ia pedaço para tudo quanto era lado, ia desconjuntar completamente. Depois ia ter que montar de novo, se fosse possível. E a neta rindo. Meu irmão, se fosse no meu tempo e no seu, como é que ia ser resolvido esse negócio? Hein? Ia ser um negócio feio, ali mesmo. Ali mesmo, não ia? Não é? Mas, pois é, agora, esse tempo passou. Esse tempo passou. Hoje em dia, quando a gente diz assim, não está se fabricando mais homem, podemos acrescentar que não está se fabricando mais mulher também. Não é? E aí eu estou falando mulher no sentido de alguém com entendimento sábio, de saber como se portar, nesse sentido. Da mesma forma que homem, no nosso tempo também, a coisa está bem complicada. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos andar sabiamente. Por quê? Porque as nossas atitudes serão instrumento de Deus para aproveitamento das oportunidades, porque os dias são maus. Eu digo a você que conforme você for caminhando sabiamente, Deus irá fazer com que as pessoas observem a graça dele na sua vida. Diga amém, eu recebo. Muito bem. E aí o verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Paulo aqui está dizendo literalmente, não estendam a mão para se embriagar. E depois ele diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. E aí, irmãos, se a pergunta for assim, pastor, mas não pode nem beber um pouquinho. Ah, pastor, um vinhozinho é uma coisa ótima para o coração. Meus irmãos, tudo isso é conversa. Tudo isso é conversa. Pode botar aí no chat GPT aí, pode botar aí na internet aí. Você vai descobrir que para você ser abençoado do coração com vinho, você terá que ter tomado uma quantidade tão grande que no final você detonou o fígado. Então ajeita o coração e acaba o fígado. Morreu. Mesmo jeito. Então aquela história que você já ouviu, o pessoal contar, é bom para o coração. Ele esqueceu de contar que aquilo vai virar açúcar. E o açúcar vai gerar uma cirrose, que é o ataque do fígado. Morreu, acabou. Não é? Então, o que é que a pessoa deve fazer
ela deve ter a lucidez. Aí eu estou falando isso, né? Depois que, nunca mais esqueci disso, né? A Bíblia, irmãos, não proíbe uma pessoa beber. Pastor, é pecado beber. Eu não posso dizer que é pecado, mas eu posso dizer que quem se embriaga faz besteira. Você não pode nem dirigir, dependendo da quantidade de bebida que você beber. Se você beber até, não sei qual é a quantidade, mas é coisa pouca, você não pode dirigir, porque você não está apto para tomar decisões responsáveis. Então, pense, se a Bíblia diz para você ser sábio, a bebida não será sua amiga para tomar decisões sábias. Do mesmo jeito que uma pessoa não pode tomar decisão quando está com raiva. Você sabia disso? Se você estiver com raiva, com vontade de chutar uma lata, dar um chute num cachorro perto, coitado do cachorro, não tem nada a ver, e você já fica ali com raiva do cachorro, né? Essa pessoa não pode tomar decisão. Se você estiver magoado, estiver chateado, estiver com raiva, você não é para estar assim porque você é crente. Mas você está sujeito a passar um turbilhão na sua vida, não está? Está sujeito? A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa acabar o dia sem resolver. Então, nesse processo de um dia de luta, talvez, que você esteja passando, não tome nenhuma decisão com fortes emoções, ou para o mal, ou diante de estar nessa condição aqui, que o apóstolo Paulo reprova. Em resumo, meu irmão, não toque em bebida. Até porque, no Brasil, a bebida está aliada quase sempre, só para dar uma salvadinha, né? O pastor está sendo legal aí. Quase sempre com algo que não gera boa coisa. É ou não é verdade? Você não vai encontrar um que tem boa lembrança quando tinha bebida no meio. Ah, lá na minha família, irmão, teve bebida no meio. Aí, uma vez, um chegou para mim e disse, pastor, a minha família é muito festeira, e quando dá tal hora, eles pastam as cadeiras e o forró bodó vai até de manhã. Aí eu digo, então você, quando der esse horário, você vai embora. Abraça todo mundo e vai embora. Agora, essa história também que não vai no aniversário porque você é crente, acaba com isso aí, meu irmão. Vá lá no aniversário, abraça todo mundo, vá com um sorriso no rosto, dê o presente para o aniversariante, faça uma oração, peça para fazer uma oração. Mas quando viu que a coisa vai apertar, você abraça todo mundo e diz, olha, estou indo para casa dormir. Amém, querido? Mas não deixe de ser sal e luz na vida das pessoas. E aí, quando nós olhamos para isso, nós estamos falando de uma conduta sábia, uma conduta sensata e não insensata, porque nós somos servos do Senhor. E aí o verso 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, veja, ao invés de ter a insensatez, ele está falando agora para ter uma conduta plena diante do Senhor. Falando entre vós com salmos, vamos repetir? Vamos repetir juntos aqui na tela. Falando uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, irmãos, preste bem atenção, porque se sujeitar, né, à liderança da igreja, eu tenho o maior respeito pelo pastor, o pastor fala, eu ouço com atenção. Eu acredito, meu irmão, que você entende, né, que o pastor está ali para te abençoar e tal, e eu vou estar sempre ensinando a Bíblia, então a gente ouve o pastor. Mas o texto diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, não é preciso ser o pastor da igreja para que eu tenha respeito e me sujeite e ouça e tenha total sabedoria para lidar, não é? Então, eu vou andar corretamente no Senhor. O meu irmão aqui recebeu a incumbência de fazer uma coisa aqui, então eu vou me sujeitar aqui e vou ajudar ele, porque ele é meu irmão em Cristo, não é?
Há muitos anos atrás tinha uma história aqui na igreja, de vez em quando tinha uma dizendo assim, o pastor não gosta disso não. Por que falava isso? Porque a pessoa parece que tinha que estar o pastor junto para poder fazer. Não é? Aí um dia eu peguei com a boca na botija, né? Rapaz, depois de falar o que eu falei, falar assim, né? Mas você está entendendo. Eu peguei a pessoa fazendo isso. Não era maldade da pessoa, mas era por quê? Porque se não falasse isso, a pessoa não a ouvia. Não é? Então, aí eu disse, não, rapaz, mas você não é para fazer porque eu tenho esse ou aquele pensamento. Você é para fazer por causa de Cristo. Não é? Não é porque o pastor não gosta. Se eu não gosto, é porque a Bíblia reprova. Agora, não vou, em hipótese alguma, viver utilizando da autoridade de alguém acima de mim para alguém que vim me ajudar. Eu vou caminhar me sujeitando ao meu irmão e ajudando, independente se ele é uma liderança na igreja ou não. Amém, queridos? Em outro trecho você vai encontrar tendo cada um como superior a si mesmo. Cuidado com rótulos. Não existe autoridade maior do que a de Cristo em nós, e uns para com os outros, para ser assim um corpo para a glória de Deus. Amém, queridos? Pastor, irmãos, eu sei que você já sabe disso, mas pastor não é dono de ninguém, pastor não é dono da igreja, a igreja não é a igreja do pastor, amém, queridos? A igreja é de Cristo, e Cristo em nós é que deve fazer a diferença uns para com os outros. E aí Paulo começa, no verso 22, falar sobre os deveres domésticos. Diz assim o texto, verso 22, as mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Deixa eu explicar para você um princípio. De onde surgiu isso? De onde Paulo retirou esse ensino? Eu quero retornar aqui com você. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Rapidamente. Gênesis, capítulo 3. O versículo é o versículo 16. O momento em que o Senhor fala com Eva. Para lermos esse texto, eu preciso relembrar o que aconteceu no pecado. Você lembra? Estava lá Eva passeando pelo jardim do Éden, e ela chega perto da árvore da ciência do bem e do mal. Lá na árvore da ciência do bem e do mal havia o fruto proibido. Deus disse, não toque nesse fruto, não coma dele, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. O que significa a palavra morrer no texto? Significa separar-se de Deus. Morrer, irmãos, significa separar-se de Deus. Aí vem o motivo porque que em Atos dos Apóstolos, quando Estevão morre, é dito, e então, tendo dito isto, adormeceu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que o texto está dizendo? Ele não morreu, porque quem morre está separado de Deus. Mas sim adormeceu. Ele será ressuscitado no último dia. E eles então utilizavam esse termo. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos sempre essa palavra. Muito bem. Voltando agora para o trecho. Versículo 16. A mulher disse, multiplicarei grandemente. Era Deus falando com ela. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, e em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele
te dominará. Eu gostaria de ver uma tradução diferente, eu não sei se essa aqui, ok? Vamos ler juntos aqui na tela, vamos ler juntos a NVI. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com as dores, você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Veja aí, ó. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele Pesado o texto, né, irmãos? Notaram aí? Nessa hora o pessoal vai lendo, vai morrendo assim a voz, vai parando. Vamos falar forte aí, irmãos, o texto? Eu queria ler em outra tradução agora, pode ser, por gentileza, a NAA, por favor? Entenda bem, essa é a hora que vai dar uma sede doida, agora a pessoa quer ir tomar água, né? Não vá não, fique aí, beba da água da vida. Presta atenção, a NAA, se for possível colocar aí, eu não sei se é possível, mas a NAA, ela tem uma palavra diferente, pode ser qualquer outra tradução, linguagem de hoje. Tá, voltando aqui para a minha tradução, que é a tradução contemporânea. O versículo 16, está ali. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Em resumo, quando o texto declara isso, ele faz referência que a mulher continuaria com a possibilidade da mesma conduta que Eva teve. Qual foi a conduta de Eva? Ela estava lá sozinha, e ela ouviu a voz da serpente, tomou a decisão de comer e ainda levou para casa e deu para o marido. Levou para casa, isso eu que estou dizendo, porque diz o texto, ela tomou, comeu o fruto e deu ao homem e ele comeu. Preste atenção aqui, meu irmão, não é de hoje, desde Eva, que o poder de uma mulher de destruir ou abençoar está escrito. Meu irmão, uma mulher tem um poder enorme sobre a vida do homem. Enorme. Quem aqui já viu aquele cabra brabo? Pense num cabra brabo, multiplique, mas um pouco, era ele. Mas quando chega perto da mulher, a mulher não fala nada, ela só olha. Aí ele disse: minha mulher não vai querer isso aí não, eu vou querer outra coisa. Eu mudei de ideia. Quem aqui já viu esse caso aí? Pouca gente, irmão? Rapaz, você está falando a verdade. Fale a verdade, eu duvido. Então vou diminuir aqui. Não precisa ser um cabo daquele brabo, não. Quantas vezes vocês já viram? O cabo estava convicto de uma coisa, até ele conversar com a esposa. Quando ele conversou com a mulher, ele disse: não é bem assim, é outra coisa. Quem aqui já viu? Não é? Não é? Então, só quem viu, irmão, não precisa apontar não, gente, meu Deus. E eu conheço as ovelhas, então eu poderia ter história para contar aqui, né? Rapaz, eu tenho cada uma que você não tem ideia, mas deixa para lá. Eu já disse aqui que eu conto muita história distante, até do passado e do período que tem nada a ver com vocês, porque como é que eu faço para contar do nosso povo? Não tem como. Dependendo de quem eu conte, é o fulano que o pastor está falando, né? Aí não vai dar certo, né? O objetivo nosso não é falar de alguém. Então, o que significa isso? Deus está dizendo para Eva assim: nunca mais você vai tomar uma decisão sem passar pelo crivo do seu marido, pela observação dele. E se ele for contra, vai ser a vontade dele. Ele te dominará. Entenda bem, ó. Para entender isso, nós precisaríamos ler um texto da lei. Quando você vai ler sobre os votos feitos ao Senhor, você vai encontrar que quando a esposa fazia um voto ao Senhor, ela
só poderia levar adiante o voto depois que o marido concordasse com o voto. E se ele discordasse, ela estava livre do compromisso do voto. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque a decisão dela teria que primeiro lidar com o homem. Não poderia ser uma decisão que ela decidiu e trouxe. Pastor, e o homem pode fazer isso? De forma nenhuma. Isso é para os dois. Porque se um fizer errado, os dois sofrem. É ou não é verdade? Se você está fazendo coisas desconectadas da sua mulher, e a sua mulher também, decisões desconectadas, você vai pôr em risco sua casa. Agora preste atenção. Pastor, eu decido porque o homem nunca sabe fazer nada. Olha só. Você trata de investir e orar por esse homem. Investir como? Você vai se inteirar de assuntos que ele precisa tomar conhecimento, livros que ele precisa ler, já que ele não sabe, então ajude. Você está falando de você mesma. Irmãos, quando o casamento acontece, ele se torna uma só carne. Então nunca fale mal do seu marido, nunca fale mal da sua esposa, porque você está falando mal de você mesmo. Amém, meus queridos? Diga amém aí, meu irmão. Então, o que é que deve haver? Não entenda errado. Qual é a forma errada de ler esse texto? É quando eu observo de forma machista. O que é o machismo? É um homem que tem que ser respeitado, custe que custar, e ele não está nem aí para se vai promover benefício ou não, e ele tem que ser respeitado só porque ele é homem. Não funciona assim. Um homem de verdade, ele tomará as melhores decisões para a glória de Deus. Qual é a ênfase? O conhecimento de Deus para tomar decisões que agradam a Deus junto à sua casa. Por isso que você tem que se inteirar da Escritura Sagrada. Nós não estamos falando, irmãos, de decidir o que vai comer. Não estamos falando de decidir que cor vai ser a casa. Estamos falando de pessoas que têm a vida alinhada com Deus. E as decisões estão alinhadas em casa com a Escritura Sagrada. Então, por que Paulo está falando isso? Certamente por causa da raiz desse assunto, que é esse texto. O teu desejo será para o teu marido. Aqui não é desejo sexual, aqui é a decisão do que fazer. Não se trata de nada sobre sexualidade. Isso ficou claro na leitura do texto. Mas quando fala o teu desejo será para o teu marido, aí alguém pode pensar que está falando por causa do matrimônio. De forma nenhuma. Aqui está falando sobre a decisão. Agora, preste bem atenção numa coisa. Se você tem o entendimento de que o homem é o cabeça, mas você é o pescoço e ele se move para onde o pescoço quer, sai fora disso. Uma vez a minha esposa contando para mim, foi um congresso de mulheres, aí uma pessoa lá disse, olha, falaram lá num outro evento, né? Eu também vou. Aí a minha esposa disse assim para a pessoa, né? Ela disse, não, eu primeiro tenho que conversar com meu marido, para poder decidirmos juntos. Aí eu digo, não, no final eu sempre consigo o que eu quero. Eu dou uma choradinha, faço alguma coisa, ele sempre vai dizer sim para o que eu quiser. Claro que com você nunca foi assim, né, minha irmã? Nunca, jamais você utilizou disso. Amém? Né? Irmãos, tem uns casos que se filmar, a TV, SBT, Globo contrata na hora. Né? Porque só é... Aí homem, na sua maioria, não suporta ver uma mulher chorar. Na sua maioria. É ou não é, homens? Meu irmão, um homem mesmo, ele diz assim, rapaz, a mulher está chorando, o que é que falta? O que está faltando? Se for preciso ir à lua, eu dou um jeito de fazer um foguete, eu vou.
para ela parar de chorar, é ou não é? Mas aí, quando vai observar, era algo lá no profundo do coração, era para manipular o homem. Deus sabe, Deus está vendo. O que eu costumo dizer nessa hora? Se for verdade mesmo, é bom até fazer distância, porque vai que vem um raio na cabeça nessa hora, tu está perto, não é? Como assim? Usar de artifício para manipular as decisões, não. Mas sim centrados na Escritura Sagrada. Isso que nós vamos decidir vai glorificar a Deus. Isso que nós estamos decidindo vai abençoar a nossa casa. Qual seria a passagem bíblica que nos reprova? É assim que se toma a decisão. E juntos, diga amém aí, eu recebo. Eu quero crer, irmãos, eu falei agora para as paredes, você está abençoado, amém, irmãos? Mas eu sei, em nome de Jesus, você está buscando a Deus e Deus é com você. Então, quando a Bíblia vai dizer, voltando para o texto de Efésios, agora, quando a Bíblia está falando sobre a mulher se submeter, agora eu quero falar da parte mais difícil desse assunto. O Senhor ordenou submeter, não foi? Sim ou não? O que é que nós precisamos fazer? E olhe, preste bem atenção, você esposa, você marido que está aí agora ainda para os seus filhos para casar. Seus filhos são bebês, são crianças ou nem nasceram. Acerte isso no seu casamento. Porque senão, você estará gerando um ambiente onde essas crianças serão formadas iguais. No curso de noivos, meus irmãos, há um trabalho que eu procuro fazer que é detectar problemas. Como assim? A pessoa buscando a Deus para descobrir o que ela aprendeu que não deveria ter entrado em sua vida. E aprendeu com quem? Com a escola número 1, que é os seus pais. Os formadores de uma pessoa é pai e mãe. Então existem situações que não têm remédio, porque as pessoas não buscaram ao Senhor para que o remédio fosse aplicado. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, se você decidir ser transformado, você terá que perseverar em jejum e oração para ser transformado. E se você ignora este assunto, não espere transformação. Existem áreas das nossas vidas que é uma destruição de geração em geração, no que diz respeito aos pais formando os filhos. Como assim? Um lar que o pai era ausente, e quem tomava as decisões era a mulher. Nesses 20 e poucos anos de ministério, eu digo a você, e quase 30 de liderança, eu digo a você, eu vi poucos casos de rebeldia no nível alto. A maior parte das mulheres que não submete ao marido é porque o homem ausentou-se do seu posto e ela precisou ocupá-lo. Mas toda mulher que ocupa esse espaço é uma mulher que está cansada, exausta. Por quê? Porque a estrutura dela nunca foi para suportar o peso de um lar. Nunca foi. Eu estou falando de mulheres que carregam os filhos, que carregam o marido. Sua estrutura não foi para carregar o lar. E aí, o pior de tudo, normalmente essa mulher cansada, no final ela culpa o próprio homem, porque ele não foi homem. E só há um jeito, irmãos, de corrigir isso, é aos pés da cruz. É submetendo a Cristo. Então, qual o remédio? Eu digo a você, homem, o remédio está em suas mãos. Vamos ler a partir do verso 25. Diz o texto: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Qual o remédio? O remédio está nas mãos do esposo. Como assim? Quando a Bíblia vai falar do casamento, ela fazendo alusão de Cristo e a igreja. A igreja sendo a esposa e Cristo sendo o homem. Quem gerou quem? Cristo gerou a igreja. Foi Cristo que gerou a igreja. O que é a igreja? A igreja é os convertidos, os salvos. Então eu quero dizer para você, homem, e está repreendido aqui em nome de Jesus, a esposa agora cobrando dele com o olhar de quem vai ficar de braço cruzado olhando, hein? Você vai ficar em oração, abençoando seu marido. O que a Bíblia está dizendo é que está nas suas mãos se dar de tal forma por esse relacionamento e essa família, de forma que a sua casa seja um ambiente formado, como Cristo formou a igreja. Eu digo, irmãos, a mulher precisa ser auxiliadora, mas por outro lado, o homem precisa olhar para Cristo e entender o perfil do que ele deve buscar para a sua vida. Se você tem a Jesus como modelo para você, você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor semelhante a Cristo. E se você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, estou fazendo alusão ao texto bíblico, que Jesus, ele ficou do seu nascimento até os 30 anos se preparando para o ministério. Preste bem atenção, irmãos, essa não é a realidade da nossa cultura, infelizmente. Nós estamos implantando aos poucos conforme podemos. Para você ter uma ideia, quando eu percebo que alguém está se preparando para casar, eu já chego perto e já fico oferecendo curso de noivos bem tempo antes. Por exemplo, se for daqui a 2 anos, melhor ainda. Porque será 2 anos de investimento, 2 anos de investimento na vida espiritual, com vistas ao matrimônio. Meus irmãos, em outras palavras, se nós estudarmos a Bíblia sobre a conduta de um homem em casa, ele precisa saber o que a Bíblia diz de forma tal que ele possa perceber os riscos entrando na sua casa, os problemas se formando em sua casa, e ele ter o remédio conforme a Escritura. Para ter uma mentalidade bíblica, é preciso investimento de caminhada com o objetivo de crescer para isso. Em outras palavras, ser um marido é formar os seus, resolver os problemas em casa com a esposa, resolver os problemas da esposa, sendo bom ouvinte, bom conselheiro, sendo excelente companheiro. E para isso é preciso ter sabedoria, entendimento do que é a mulher, como funciona a mulher. E eu quero encerrar aqui uma fala que eu mesmo já disse tantas vezes: meu irmão, é muito difícil entender uma mulher. Você pode parar de dizer isso, porque eu já parei. Eu já parei. Como assim? A pessoa que diz que é muito difícil entender uma mulher, ele está falando da mulher dele, ele já descansou, ele não quer mais se esforçar. É ou não é verdade? Não é difícil, é muito difícil. Verdade que ontem ela pediu uma maçã, que estava com vontade de comer maçã. Aí no outro dia o homem vai tentar levar maçã. Ela vai aceitar a maçã? Não, ela já quer outra coisa. Um dia minha mulher disse para mim, eu quero outra coisa, mas não sei o quê.
Eu fiz exatamente isso, eu ri muito. E ela estava admitindo claramente para mim. Assim é uma mulher. Ela estava admitindo. E a gente riu, nós rimos muito. Por quê? Porque, meu irmão, a mulher tem hora que ela quer uma coisa que não existe na terra. Que ninguém fez. Não é possível. Aí o marido começa, vamos dar uma saída então. Não quero. Você está rindo porque isso já aconteceu na sua casa, foi ou não foi? Nunca aconteceu com você, foi só lá em casa, né? Eu estou dizendo, irmãos, uma conversa sincera aqui entre nós, né? Só entre nós e a internet. Eu quero dizer para você aqui claramente. Agora, qual o entrave? Quando a pessoa diz assim, eu desisti de entender as mulheres. Eu desisti, é muito difícil. Meu irmão, pode parar com isso. Você vai se esmerar em conhecer como é que é, leia livros a respeito. Eu tenho uma lista para te dar. Você precisa, primeiro, se dedicar à Escritura Sagrada. Agora, deixa eu pegar pelo pé aqui a juventude, os adolescentes estão aqui. O pastor hoje está pregando só para casais. Eu encontro casais aqui. Preste atenção, porque se você hoje começa a se dedicar a estudar a Bíblia, você, quando chegar o seu tempo, que vai chegar, você estará mais preparado do que uma grande maioria de jovens e adolescentes. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, eu me lembro de uma pessoa que eu acompanhava há muito tempo atrás. Isso aconteceu várias vezes. Mas uma delas, um dia eu perguntei, você já leu a Bíblia toda? O que respondeu? Não. Aí eu digo, meu Deus do céu, mas como assim? A pessoa está na igreja praticamente desde que nasceu. Aí eu comecei, você leu o Antigo Testamento todo? Não. E o Novo? Não. Mas o que você leu do Antigo Testamento? A pessoa respondeu lá um livro ou dois lá do Antigo. E do Novo, ela falou um ou outro evangelho. E as cartas de Paulo? Não. Eu lia trechos, pastor, só versículos. Em outras palavras, aí está aqui o pastor pregando. Eu já fui em Gênesis, irmãos. Eu já citei Lucas aqui. Agora imagine ouvir esse pastor. Aí a pessoa dá vontade de tomar água, ir no banheiro. Por quê? Porque ela não conhece nada do que está sendo dito. Meu irmão, se você está aqui, você tem mais de 2 anos na fé, dá para ler a Bíblia em 1 ano, a Bíblia toda em 1 ano. Se você está mais de 2 anos e você não leu nem os 4 evangelhos, não podemos crer que haverá sabedoria para tomar decisões e direcionar um lar. Nós precisamos nos preparar para tudo na vida. Se você for viajar, você tem que se preparar financeiramente, tem que preparar sua agenda, mudar algumas coisas, refazer outras. Tudo na vida alguém tem que se preparar. E para o casamento, segundo a Bíblia, meu irmão, uma pessoa tem que ser altamente capacitada. O judeu, ele que ensinaria os seus filhos o caminho. Ele é que se assentaria para ensinar a Bíblia. E da mesma forma, assim deve ser o homem. Agora preste atenção, porque nós homens corremos o risco de estarmos cansados por causa do trabalho, já fazemos tantas coisas. E aí o pastor ainda vem dizer que eu tenho que ser um professor de Bíblia, que eu tenho que ser o melhor que tem. Não sou eu que estou dizendo. É a Escritura Sagrada. O seu nível é comparado ao nível de Cristo. E se está escrito, é porque o Senhor Deus pode fazer, e Ele deseja fazer, meu irmão. Então, o que é que você precisa fazer na sua vida? Você vai começar a mudar a sua agenda, mudar a sua conduta, você vai acordar mais cedo, você vai ter o hábito de ler a Escritura, dizendo a Deus, Senhor, entra na minha vida e ensina-me. Porque na hora que alguém
ou a sua esposa, ou seus filhos estiverem para tomar decisões, você terá que tomar decisões alinhadas com a Escritura, mas para isso tem que conhecer a Escritura Sagrada. Nós, homens, devemos estar dispostos a dar a própria vida para abençoar a vida da esposa. Meu irmão, qualquer mulher se submete a um homem que se esforça genuinamente, que a ama genuinamente e que dá o seu melhor para que a família seja abençoada. Como Cristo amou a igreja, assim devem os homens amar as suas esposas. Eu quero nessa noite dizer para você que Paulo estava dizendo: se você estiver fora deste assunto, você está inapto. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo buscar esse alvo na minha vida. Agora, meus irmãos, quando uma mulher não submete ao esposo, e eu digo, isso é algo muito sério, dependendo da situação. Existem pessoas que foram projetadas para não se submeter. Candidatas a não submeter são mulheres que sofreram agruras na mão do pai, na mão da figura de homem no passado da pessoa gerador. E aí ela se casa. Eu digo a você que, dependendo da situação, eu aconselharia para alguém que vai se casar, primeiro resolva isso para depois se casar. Porque depois que casa, a pessoa pode pôr em risco a própria vida e o seu futuro e o futuro de alguém. Não existe outro ensino, meus irmãos. O homem precisa ter a visão de andar como Cristo andou, com o alvo de abençoar a vida da esposa. Veja, o texto não fala amar os filhos, fala amar a esposa. E o amar aqui é o amar de se dar de forma tal para gerar nela crescimento. Como é que seria isso na prática? Sua esposa parou de estudar, você deve ajudá-la a voltar aos estudos. Sua esposa, ela tem alguma dificuldade emocional, você deve se esforçar para ajudá-la e ela estar melhor nos próximos tempos. Sua esposa precisa melhorar em alguma coisa, ela tem algum problema na família, você deve se esforçar para ajudá-la e esses problemas serem resolvidos. Meus irmãos, eu tenho certeza de que Deus é com todo homem que tem o entendimento do seu chamado. Você foi chamado para abençoar a sua casa. Agora, respire fundo, guarde as suas desculpas e comece a buscar a Deus e conversar com a sua esposa. Como assim? Você vai listar para ela, se é o caso, que a partir de agora será diferente. E você vai listar os problemas precisos ser resolvidos no relacionamento. Pastor, eu já tentei, eu já conversei. Pastor, eu já falei. Meu irmão, você vai respirar fundo, contar até 10 e vai ter a mesma paciência como se fosse a primeira vez. Diga amém, eu recebo. Porque é a sua casa. Nós não vamos colecionar relacionamento. Diga amém, meu irmão. Nós vamos ouvir aqui 49 anos de casamento para você um dia. Diga amém aí. O único que não vai ter mais isso é o Lucas e a Elma, né? Porque já fizeram, vamos fazer essa semana. Agora é do aniversário de 50. 51, 52, 53 e assim vai. Amém, meus queridos? Então, nós cremos que Deus tem um chamado para o homem e para a mulher. E aí, como que eu vou me portar? Eu vou obedecer. Obedecer. Como é que uma mulher pode conseguir se sujeitar ao seu esposo? Perdoe o seu pai por todas as mazelas que causou. Perdoe os homens da sua história de vida que causaram dor. A maior parte das pessoas transfere para o marido. E isso precisa ter um fim. Outros candidatos a isso é quando a esposa, ela teve uma casa onde a mãe é que decidia tudo, ela reproduziu isso. Aliás, irmãos, no que eu já pude ver,
normalmente essas pessoas só se apaixonam por homens sem atitude. Por quê? Porque a dor do sofrimento de estar na mão de um homem, ela não permite ela olhar para alguém com atitude. Tem que ser alguém que não tem atitude para que ela continue no controle. E isso precisa encontrar cura. E a cura acontece como? Com o homem assumindo seu posto, a mulher permitindo isso acontecer em nome de Jesus, e ela se sujeitando à Escritura Sagrada. Meus irmãos, nós estamos com a missão de ganhar as pessoas para Deus, pregando o Evangelho. Mas como faremos isso com um lar destruído? Como faremos isso com coisas básicas que não conseguem vir diante dos olhos? Isso aqui é coisa básica. Coisa básica. Então, como nós vamos nos portar? Nós vamos nos sujeitar ao Senhor e vamos viver para a glória de Deus. Não existe um homem que faça isso, que a mulher não tenha alegria em se sujeitar. Lembrando que essa sujeição é para proteção do casamento, do lar, porque as decisões não podem ser tomadas isoladamente. Então, o texto declara, para encerrar, que os homens, o marido, então, ele deve amar a esposa, porque não tem um que faça mal a si mesmo. O versículo 30 diz, pois somos membros do seu corpo. E aí diz o texto, verso 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Um casamento que é uma só carne, não existe o dinheiro dela e o dinheiro meu. Existe o nosso dinheiro. Ó, meu irmão, você pode ter até conta. Eu tenho minha conta, minha esposa tem a conta bancária dela, mas as decisões financeiras são tomadas junto. E todo recurso, não existe um recurso de um e de outro. É o nosso recurso. O meu carro, a minha moto, a minha bicicleta. Meu irmão, você casou, não é mais minha não, meu querido. É nosso. É nosso. Então, é preciso alinhar o pensamento, porque isso vai ruir. Um lar que não está firmado no princípio da palavra, ele pode durar 10 anos, 15 anos, mas um dia pode ruir. Pela graça de Deus, não aconteça com você. Não aconteça, em nome de Jesus. E aí eu estou dizendo assim, porque tem muito crente se separando, viu, irmãos? Pastor, o que a gente faz com a situação dessa? Submeta a Cristo. Assuma seu posto. Seja servo do Senhor. E seja uma só carne genuinamente. Quem age assim, porque você não vai ver, né? Só endemoniado gadareno, né? Que ele pegava pedras para se ferir. Estava possesso. Ninguém faz mal a si mesmo. Se a mulher está desconectada do homem, ou o homem está desconectado da mulher, essa pessoa não tem o outro como a si mesmo. E daqui a pouco vai estar fazendo mal. Estará fazendo mal a essa pessoa. Eu quero, com isso, dizer, meus irmãos, nós vamos corrigir o nosso caminho em nome de Jesus, para que então sejamos cheios do poder de Deus. Porque lares que estão distantes do propósito não poderão alcançar êxito. E eu quero orar nessa hora. Por quê? Porque nós precisamos nos render ao Senhor, aos pés da cruz. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, e agora ore por você mesmo e pela sua casa. Em nome de Jesus, faça uma oração, se sujeite ao Senhor. Talvez vai ser hoje ou amanhã que você vai ter uma conversa, ou você vai orar primeiro, mas você precisa ter uma reunião lá com a sua esposa ou com o seu marido, e que seja para a glória do Senhor. Ore ao Senhor agora. Pai, eu oro agora pelas famílias, Senhor, pelos casais aqui, Senhor,
casais representados. E eu te peço, Senhor, a tua bênção, de forma que o modelo, que é Cristo e a igreja, seja adotado por cada um de nós. E exatamente, Senhor, conforme a tua palavra, nos sujeitemos. Sim, Pai, eu oro por cada marido, e eu te peço, Senhor, seja com ele levantando o seu ânimo, a sua fé, e enchendo esse teu servo de ousadia, para servir ao Senhor como genuíno marido segundo aos teus olhos. Olhe para essa esposa, Senhor, e abençoe, Senhor, de forma que ela perceba tudo o que precisa mudar em sua vida. Sim, Pai, se já está caminhando abençoadamente, usa, Senhor, essa tua filha para ajudar outras irmãs. Abençoa, Senhor. Abençoe as famílias dessa igreja. Abençoe cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra.